Olá, alunos, bem-vindos à nossa aula de biologia. Estamos trabalhando ainda com o tema ecologia, né? Então, vocês viram vários problemas ambientais causados pela interferência humana. E hoje a gente vai falar sobre um tema mais diferente, que é a sucessão ecológica, né? Então, para falar desse tema, eu gostaria que vocês primeiro observassem essas duas imagens, né? Que mostram áreas de floresta que foram desmatadas e vissem aqui qual que é a diferença entre essas duas imagens, né? Pensaram? Então vejam que aqui, né, parece que a floresta acabou de ser retirada, né? Acabou de ocorrer esse desmatamento. E aqui, olha, parece que já passou um determinado tempo e começaram a aparecer algumas plantas aqui, tá? Então, quando isso acontece, né, quando plantas começam a se estabelecer num local e depois de um tempo vem os animais, né? E aí essas plantas começam a ficar cada vez maiores, formando florestas. Isso nós chamamos de sucessão ecológica, tá? Então, o crescimento de plantas, né, que ocorre aqui nessa área desmatada, é o início, né, do processo de sucessão ecológica, né? Então a gente vê que com o passar do tempo, o que é que está havendo aqui? Vão aparecendo, né? Primeiro aqui só tinha gramíneas, né? Depois começaram a aparecer alguns arbustos, algumas árvores, até que aparecem árvores maiores, né? E esse espaço vai sendo totalmente tomado, né, por árvores de grande porte, né, e também por animais, né? No início pequenos animais, mas quando a gente chega nesse estágio aqui, nós temos uma comunidade em equilíbrio, que a gente chama de comunidade clímax, tá? Então esse processo de sucessão, né, vou destacar aqui para vocês, começa com gramíneas e arbustos, né, que são chamadas de plantas pioneiras. Por que pioneiras? Porque são as primeiras a aparecerem, as primeiras a habitarem aquela área. E em seguida, surgem plantas de pequeno porte e só depois árvores maiores compondo uma floresta intermediária, até a gente chegar aqui, né, nesta fase, onde a gente tem já uma área, né, completamente em equilíbrio e chamamos de comunidade clímax, tá? Então, numa sucessão ecológica, né, dita primária, tá? Sucessão ecológica primária, ou seja, é a primeira vez que vai aparecer uma floresta naquele local. O que é que tinha ali antes da floresta, né? Como é que começa isso? Então, normalmente a gente tem uma área, né, que só tem rocha, tá? Nosso planeta é rochoso, né? E a chuva e o vento começam a agir aqui, tá? Desintegrando essa rocha, formando, né, o que a gente chama de solo, tá? Aí a gente vai ter a instalação de pequenos seres chamados de líquens, tá? Aqui, que eles também vão ajudar a desintegrar essa rocha, né, e acelerar o processo da formação do solo. Aqui, como nós vemos nessa imagem, numa outra fase, né, o solo já está formado e algumas plantas maiores elas começam a aparecer aqui, tá vendo? Tá? E aí, logo em seguida, gramíneas e arbustos conseguem se instalar, umas plantinhas maiores, e aqui a gente já tem árvores de grande porte, formando o que nós chamamos de comunidade clímax, que está em equilíbrio com o meio, tá? Então, existem dois tipos de sucessão ecológica. Essa aqui, que é a sucessão primária, mas nós também temos o que chamamos de sucessão secundária, tá? Então, temos a primária e a secundária. A sucessão primária, como eu falei, né, inicia em um ambiente estéril. É a primeira vez que está se estabelecendo, né, uma floresta ali, tá? E a sucessão secundária ocorre em uma área onde outra comunidade estava presente e foi destruída, né, como essa imagem que eu mostrei aqui para vocês, né, uma área que foi desmatada, né, ela vai se recuperar com o passar do tempo, mas não é mais uma sucessão primária, e sim uma sucessão secundária, tá?
Então, existe essa diferença, né? Mas ambas as sucessões, tanto a primária e a secundária, o objetivo delas é estabelecer uma comunidade clímax, tá? Quando esta comunidade aqui vai atingir o grau máximo de desenvolvimento, tá? Que vai estar em equilíbrio, ok? Então, esse assunto é bem curtinho, bem fácil, tá? E agora vocês vão praticar com exercício e semana que vem a gente faz a correção. Então, boa atividade para vocês e até a semana que vem.